Bom, aí na reta final do Simpad aparece um maluco dizendo que tem um método no singular que vai caracterizar patologias no plural. Primeiro, a gente precisa consertar um erro. E eu deixei para consertar na apresentação aqui para vocês agora, de propósito, para fixar bem essa informação. Não é correto usar o termo patologia ou patologias. O correto é usar o termo anomalias. Anomalias. E eu já começo explicando isso por quê. A patologia é o estudo, é o caminho que você vai seguir até chegar na origem do problema, na causa do problema, na natureza do problema, que é a anomalia. Então a patologia é o estudo disso, é o caminho que você segue, é a sua expertise, é a reunião dos conhecimentos que vai te levar às respostas. Então a gente está buscando respostas para um problema e não trabalhando em cima de uma patologia. Tá claro isso? A gente pegou emprestado esse termo da medicina que trata exatamente dessa forma. É assim que é entendido por patologia. Então a patologia não é a mancha na parede. A patologia é o caminho que você vai percorrer até encontrar as respostas que você precisa para a solução daquele problema. Tá certo? Então, inicialmente, a gente precisa ter esse conceito fixado na nossa cabeça. Bom, então tá claro que o que a gente trata é uma anomalia. E o caminho para chegar nessa solução são as patologias, são os estudos, né, as investigações, a reunião dos conhecimentos, a expertise até a solução do problema. Então, os defeitos que nós enxergamos são as anomalias, são os defeitos, são os problemas, são os desvios, as falhas que estão por todos os lados na construção civil. Patologia ou patologias são os caminhos que nós seguimos para chegar às soluções. Certo? Eu sou engenheiro civil, meu nome é Guilherme, sou de São Paulo, atuo em todo o país, justamente operando com soluções para anomalias e reforços estruturais de diversos tipos. A gente tem aí uma atuação bastante grande, principalmente com reforços estruturais, problemas de fundações, demolições especiais também, onde são demolições parciais, e todo esse trabalho é desenvolvido em vários estados. Eu sou habilitado em vários estados para estar atendendo todos os chamados que nós temos aí. Tá ok? No final a gente vai deixar aí o nosso contato para dúvidas, qualquer tipo de consulta, enfim, é um canal aberto entre eu e você para que eu possa em mais tempo, com mais calma, transmitir mais informações, porque nesse nosso tempo aqui realmente é pouquíssimo tempo para tratar de todos os desvios que nós encontramos por aí e principalmente na lógica, né, de como conduzir uma investigação até chegar a uma solução de um problema. A proposta do método é que a gente sintetize isso em poucos passos para que você entenda que você tem um roteiro a ser seguido. Então existe um primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, e aí então a reunião de todas essas informações vai te levar até a melhor decisão. A apresentação então tem uma sequência, que é a introdução de um apoio teórico com alguns conceitos para a gente fazer essa distinção entre os termos que a gente usa nos estudos, a justificativa, o que motiva todo esse trabalho, toda essa investigação, tudo que é feito, tudo que é planejado para que isso aconteça depois satisfatoriamente ao final
do método, né, ao final da sequência de trabalho. O objetivo, que é o método em si, algumas etapas a serem seguidas, né, o que a gente pretende com esse método, que é justamente apresentar e validar ele junto a qualquer tipo de anomalia, ou seja, a gente consegue sintetizar em poucos pontos uma lei, uma regra básica para analisar qualquer tipo de defeito que possa ser encontrado na construção civil. Depois, para melhorar um pouquinho esse entendimento, a gente passa rapidamente pela definição de patologia, né, para a gente poder fixar bem essa informação de que patologia é uma coisa e anomalia é outra coisa, ok? Elas são relacionadas, mas cada um tem a sua parte dentro do processo. E um breve resgate histórico aí para entender que a solução de problemas ela vem através de um método. Então a gente precisa traçar uma estratégia, né, alguma coisa que nos guie, que conduza até a melhor solução. E isso a gente só consegue elaborando um método que seja reproduzível, que possa ser reproduzido em qualquer momento, para qualquer situação, em qualquer circunstância. A apresentação do problema, que são as anomalias em si, e como que a gente encaixa então o método junto com cada tipo de desvio diferente. Isso é possível. A apresentação do método em si, onde as etapas estão bem definidas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, os passos a serem seguidos, cada degrau a ser alcançado ali, a ser subido para poder chegar ao final com o resultado desejado, esperado e satisfatório, claro. Algumas discussões, como algumas aplicações do método para anomalias de naturezas diferentes, de causas diferentes, coisas completamente distintas, mas que seguem os mesmos passos até a solução do problema. E o encerramento, onde eu deixo para vocês aí os nossos contatos e agradeço a turma toda. Tá ok? Então é isso, vamos continuar e daqui para frente agora é só patologia resolvendo problemas, as anomalias, ok? Bom, então, o que nós estamos buscando? Primeiro, a gente precisa ter um aprofundamento dos conhecimentos. Então é fundamental que para toda decisão que for tomada tem que ter um embasamento teórico, tem que ter um aprofundamento dos conhecimentos, tem que ter uma pesquisa, né? Tem que buscar a literatura. A gente precisa então reunir isso, juntar várias coisas, os processos de identificação dessas anomalias através de análise, combinar tudo isso com as bibliografias já consagradas, né? Tem muita literatura, tem uma riqueza de literatura imensa, nacionais, internacionais. Tem problemas que acontecem aqui e fora do país acontecem de outro jeito. Tem problemas que em São Paulo são o ataque é de um jeito, né? Ataques químicos aqui em São Paulo acontecem de um jeito que em outros lugares, em outras regiões acontece de forma diferente. Então, para cada uma delas, a gente vai encontrar uma literatura, a gente vai encontrar alguma coisa. E se não encontrar, aí que é legal, porque aí você vai estudar mais ainda e vai buscar ter ali o seu próprio entendimento em cima daquilo que já existe, né? Em cima daquilo que a gente já dos esforços de outros pesquisadores, de outros profissionais. Associar todas essas experiências, que isso é importante, né? Tem as experiências, tem toda a parte teórica, mas tem toda a parte de campo também, os ensaios, então a gente precisa pegar tudo isso e ir juntando informação. Para quê, né? Para a gente pegar e conseguir atingir, né, dominar e conduzir isso tudo
né? Eu consegui montar esse quebra-cabeça, montar essa colcha de retalhos, porque não é exatamente um quebra-cabeça, é uma colcha de retalhos. A gente vai grudando um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, vai entendendo como que aquilo vai tomando forma, né? E depois, no final, interpretar tudo aquilo, né? Permitir que você, com essa interpretação, você chegue à melhor decisão, né? Traga a solução mais completa. Liga para alguém, pergunta, repassa, discute. Né? A gente está falando de doenças, né? A gente está falando de que muitas vezes você precisa de uma segunda opinião. Então, não tenha receio disso. Procure uma segunda opinião, converse com as pessoas, discuta, traga, monte uma banca se preciso. A pessoa é melhor em ensaios de campo, outras pessoas são melhores em tratamento de dados. Vamos reunir tudo isso e no final vamos discutir, vamos sentar e vamos conversar e vamos entender o que está acontecendo. Então a gente precisa fazer isso. Dali para frente, com certeza, o resultado vai ser muito, muito mais interessante, muito mais preciso, muito mais próximo daquilo que você deseja como solução satisfatória. Importante dizer também que todas essas análises de expertise, ou seja, de experiências, né, que você já teve, são análises qualitativas. Né? Você já viu aquilo em algum lugar, você já passou por aquilo em algum lugar, você já resolveu aquele problema semelhante ou idêntico em outros lugares. Lembrando que, por mais que tenha as mesmas características, a anomalia apresente as mesmas características, muitas vezes as causas são diferentes, as origens são diferentes. Então, vale a pena investigar, vale a pena olhar aquilo para você poder construir para cada estudo, para cada análise, para cada caso, um método, claro, com base em um ponto de partida, que é isso que a gente está apresentando aqui para vocês, e dali para frente você consegue ter poder, né, replicar isso. É importantíssimo você poder replicar. Como que você consegue, como você permite que aquilo seja replicado? Você tem que organizar muito bem as ideias. Então, a investigação ela tem um roteiro a ser seguido. Ela precisa preencher alguns quesitos e aqueles quesitos têm o seu tempo exato de entrar na sua análise, no seu estudo. Você precisa organizar isso, formatar isso de uma forma bastante sistemática, para no final qualquer pessoa que pegar seu relatório, primeiro, consegue entender, consegue levar a uma contraprova, consegue reproduzir ele. Então, consegue reproduzir o seu método, consegue pegar aquilo que você fez e reproduzir passo a passo, onde ele vai poder checar, verificar, entender, fazer o tratamento. Muitas vezes você faz toda a análise, monta o relatório, e aquilo é só um relatório, você faz a parte de preparação, e alguém vai executar o trabalho. Então você precisa ter certeza de que quem vai executar vai estar acompanhando uma cartilha. Ele vai ter um começo, os primeiros passos, as proteções, todas as necessidades, toda a demanda que aquele processo, que aquele procedimento de recuperação ele vai exigir, para que você tenha certeza que aquilo vai dar certo no final. E também ter certeza para você poder conseguir fiscalizar aquilo. Você tem um checklist, onde você, ok. Seguiu todos os passos? Está ok? Ótimo. Nosso resultado esperado é esse. Não teve o resultado esperado? Volta. Precisa voltar. Precisa rever todos os passos. Checar se está tudo certo. Ok? Então é isso. E o método, ele permite que você consiga reproduzir em quaisquer circunstâncias. Você precisa poder reproduzir ele em quaisquer circunstâncias. Seja num problema de fachada, seja num problema de estrutura, seja num problema de fundação, seja num problema de solo. São todas anomalias que necessitam de estudos, análises e entendimento e compreensão e investigação para que lá no final você consiga oferecer a sua conclusão e ali
tratar da maneira mais adequada, certo? Então vamos lá. A gente tem então o que motiva a gente, né? O que traz a gente para... Eu tenho uma anomalia lá que está me incomodando e por que eu vou consertar aquilo? Né? O que primeiro eu preciso ver? Eu primeiro preciso entender se aquele defeito ele está levando insegurança ao usuário. Então, o primeiro ponto mais importante, porque na verdade são todos importantes, mas o primeiro ponto mais importante é a segurança, garantir a integridade física do usuário, do transeunte. Né? Muitas vezes são passagens, beirais, parapeitos, enfim. Eu preciso garantir a segurança de quem está passando por ali, de quem está usando aquele local. Segundo, eu preciso garantir a salubridade. Tem um vazamento de algum produto químico ou o próprio método te leva a um tratamento que usa um produto químico, então a gente precisa tomar cuidado com tudo isso e garantir que a salubridade seja um ponto de muita atenção durante esse processo, tanto de análise, verificar isso, quanto de recuperação. A gente precisa fazer isso, tem que ser sustentável. Né? Então a gente precisa garantir que esses procedimentos sejam de baixo impacto dentro da medida do possível. Então não adianta custar muito caro. Claro, tem coisas, né, alguns procedimentos que te levam a custos mais elevados, mas tem todos os caminhos. É por isso que as investigações, né, todo o levantamento do histórico daquele problema é aquilo que vai te conduzir para você então falar, olha, não tem como, o caminho é só esse. Ou não, eu tenho outro caminho, vamos seguir esse caminho aqui, a gente vai pegar esse atalho, ou vamos fazer um caminho um pouco mais longo, vai demorar um pouco mais, né, e analisar isso para você poder ter uma equiparação de o custo-benefício tem que ser bom e tem que estar tem que ser acessível, tem que ser viável. O que a gente também tem que prestar muita atenção numa recuperação de fachada. Os vizinhos são, além dos usuários, é claro, mas os vizinhos imediatos ali são as pessoas mais atingidas por isso. É poeira, é barulho, ou seja, você precisa ter uma preocupação com todo o impacto que você vai ter ali no ambiente. Né? Não só ambiental, de meio ambiente, como do ambiente construído. Você precisa cuidar para que você tenha as proteções necessárias. Você precisa cuidar. As proteções que eu digo são proteções, as telas, as lavagens com produtos químicos. Então você precisa tomar cuidado. O descarte desse material. Né? Então todo essa preocupação tem que ser levado em conta, tem que ser analisado antes, não depois. Ah, está fazendo a poeira, vamos colocar uma tela. Não, vai fazer poeira, vamos colocar uma tela. Vai cair, vai ter queda de objetos, vamos colocar uma bandeja. Vai acontecer uma lavagem com um produto, um saponáceo qualquer, que não pode ser escoado para a rede de água pluvial. Vamos pensar num jeito de fazer isso com o menor impacto possível. Né? O meio ambiente agradece a preocupação em não piorar o que já não está indo muito bem. E a estética, muitas vezes as anomalias, os defeitos, a primeira sensação, né? A primeira impressão é o visual, ou seja, aquilo não está bonito, que não está bem, aquilo não tem uma aparência que me agrada. Então tem alguma coisa errada. Né? A pessoa não pensa, vai cair, vai descolar, não. A primeira coisa é, tem uma aparência que não me agrada. Por trás dessa aparência que não agrada é que vem todos os outros intermeios, aí, todos os outros probleminhas que geraram o grande problema. Então a estética sim. Então a gente precisa saber e ter isso muito claro para nós, que precisa ser seguro, precisa ser salubre, precisa ser sustentável, precisa ser ecológico e precisa ser bonito. Lindo de preferência.
Tá? Então, tudo é importante? Sim, tudo é importante. Não tem jeito, se não tiver todos esses cuidados, a gente não tem como garantir ao final do processo um resultado que seja o mais perto do ideal possível. Trabalhar com o ideal como meta, né, e vamos alcançar o ideal e cobrir todos esses itens para a gente poder então ter certeza de que a gente vai alcançar o nosso objetivo principal, que é não só recuperar, mas garantir que isso tenha o menor impacto possível no nosso entorno. Vamos lá. Então, a principal justificativa que eu gostaria de deixar muito enfatizado é que, primeiro e último, por que eu preciso ter o problema? Ótimo, nós temos aí mega especialistas em estudos, em patologias, mega especialistas nesses tratamentos dessas anomalias, tem solução para quase tudo. E, de fato, uma turma muito boa. A gente, exemplo, nossa semana aqui no Simped. Mas por que eu preciso ter o problema? O problema, se o problema existe, é porque ele está entre o planejamento, que é onde tudo começa, e a conservação. Então, no meio, aí nesse meio, o problema aconteceu. Ele teve origem aí nesse meio. Então a justificativa, ela está na origem. Está em não aconteceu o problema. Então a gente precisa planejar corretamente antes de projetar. Gasta um tempo, né? Dispõe de um tempo para planejar. Cercar o máximo possível. Vai cercar tudo? Possivelmente não. Mas vai minimizar? Sim. Então vamos minimizar o problema, né? Buscar uma discussão que traga a minimização desse problema. E essa discussão não é depois, essa discussão é antes, é no planejamento. Então vamos planejar para depois projetar. E aí no projeto, verificar todas as especificações de material, verificar todas as condições que nós temos junto aos fornecedores locais, né, porque muda as características de certos materiais, de muitos materiais, aliás, diga-se de passagem. Né. E aí, nesse momento, na hora que você está especificando, ou seja, projetando, você precisa eliminar a maior quantidade de desvios para execução. Né? Prever isso no projeto. Você já planejou, você está prevendo no projeto. Então vamos especificar bacana, vamos especificar uma coisa bacana que vai dar resultado. Você vai especificar um concreto mais poroso ou menos poroso num ambiente de agressividade alta, em salina, né? Alguma coisa com ali litoral, ou por exemplo, com um ambiente agressivamente ácido. Então, a gente precisa entender isso. O concreto que funciona aqui em São Paulo não funciona lá na Bahia. Não funciona lá em Manaus. Não funciona em vários lugares. Aqui em São Paulo funciona. Então a gente precisa ter com isso claro na cabeça e a gente só consegue. O momento de decidir isso é no projeto. Certo? Projetou, eliminou também, vem eliminando lá do planejamento o maior número possível de desvios. Vamos eliminando o maior número possível de desvios. Bacana, então vamos executar. Só tem um jeito de executar. Tem o jeito certo e tem o jeito errado. Então a boa prática da engenharia garante o ciclo de vida do sistema, né, transcorra conforme as nossas expectativas. Todos os sistemas têm seu ciclo de vida. E ele precisa funcionar conforme esperado. Precisa funcionar conforme esperado. Né? Então a gente tem que olhar para aquilo
e saber que ele tem uma vida útil. E essa vida útil ela está garantida na boa prática da engenharia, na boa execução, que será posterior ao projeto, que é posterior ao planejamento. Então não tem uma coisa boa sem a outra, né? E executou, está pronto? Executou, terminei, está pronto, acabei a minha concretagem, está pronto, desformei. Não está pronto, eu preciso tratar. A maioria dos sistemas recebe um tratamento, né? Seja ele um revestimento, seja ele uma aplicação de algum tipo de resina, seja uma impermeabilização especial ou não, né? Um piso na parede, a pintura, né? Uma pintura na parede. Essa pintura é adequada, né? Nós temos monocapas, temos vários tipos de revestimentos em vários sistemas. Revestimentos cerâmicos para piso, para parede, revestimentos porcelanatos, pinturas. Então a gente precisa tratar. Executou? Terminou? Não, não terminou. Só termina quando tiver tratado. Quando tiver protegido. Fez a proteção, protegeu. Dali para frente a gente tem que conservar, né? Para garantir que a gente tenha então a vida útil daquele sistema conforme esperado. Porque sem a conservação desses sistemas construtivos, a gente também tem ali um ponto de fragilidade. Então não adianta eu fazer um concreto perfeitamente adequado ao uso, ao ambiente que ele integra, e não fazer a proteção que ele necessita, que ele pede. Então a gente precisa conservar. Eu não gosto de chamar isso de manutenção, porque manutenção para mim é quando já deu a caca. Então isso é manutenção. Não é manutenção preventiva, é conservação. É obrigação. Tem que conservar. É de ano em ano? É de ano em ano. É de 6 em 6 meses? É de 6 em 6 meses. Tem que remover tudo e aplicar novamente para funcionar? Tem que remover tudo e aplicar novamente para funcionar. Então é assim que funciona. Então a gente precisa planejar, precisa projetar, precisa executar com a boa prática, precisa tratar e precisa conservar. Tenho certeza que a gente vai ter menos desvios, menos anomalias espalhadas aí por todos os lados onde a gente olha. Então, eu prefiro ter um monte de amigo bom em planejamento e em projeto, em execução, claro, do que ter um monte de amigo bom em patologia. Não é? Eu prefiro. Vamos lá. Então o objetivo disso, né, nosso objetivo principal, é o desenvolvimento de um método, um caminho, um passo a passo, que possa parametrizar então e cercar todas essas situações e condições que o determinado sistema construtivo foi submetido até o ponto que incentivou a investigação. O que incentiva a investigação? A anomalia, o defeito. Certo? Comentar, né, a aplicação desse método com alguns exemplos práticos e reais aí, que permita a gente entender como encaixar cada estudo para cada tipo de problema. O que a gente tem aqui, principal ainda, voltando um pouquinho no entendimento da patologia, que ela é definida, então, eu vou ler, né, exatamente, isso aqui é uma adaptação minha de apresentação para apresentação, e se a gente buscar na internet a gente vai achar alguma coisa semelhante a isso, mas sempre ligada à medicina. Então é definida como o estudo, né, a patologia é o estudo da doença, né? É o caminho, é o diagnóstico, é aquela anamnese que o médico faz com o paciente para poder buscar dele o maior número de informações e tomar a decisão do tipo de doença, do tipo de
problema que aquela pessoa está apresentando em função dos sintomas. E olha só, em função dos sintomas, que são os sinais que o problema te manda para você poder tomar a sua decisão. Qual é o melhor remédio para resolver aquilo? Então, o estudo da doença, na sua mais ampla acepção, com a finalidade tanto de identificar sua causa, como principalmente sua natureza e a sua origem. Né? Está totalmente dedicada, é devotada ao estudo das alterações estruturais e funcionais do corpo em observação. Então, o estudo daquilo, né, a observação daquilo, né, vai te levar a uma série de caminhos até o resultado final, que é a solução do problema. Agora a gente invoca o nosso grande mestre matemático, filósofo René Descartes. René Descartes, ainda em 1637, com o seu discurso para o método, ou discurso do método, ou na tradução do francês do título completo da sua obra, é o Discurso sobre o Método para o bem conduzir a razão na busca da verdade dentro da ciência. Então, o que é isso? É só disso que a gente precisa. Né? O método, ele é a condução, é o que te leva, ele te pega pela mão e vai te levando com dados reais, com lógica, né, com a razão. Não é sentimento, não é eu acho isso ou eu acho aquilo. Não, são dados reais, são coleta de dados em campo, são amostras, são pesquisas em literaturas sérias, em bibliografias de pessoas que estão aí fazendo isso há muito tempo, né, na busca da verdade. Então, só a verdade dentro da ciência, como diria Descartes, somente a verdade pode te levar à resposta correta no final do caminho. Então, é isso que a gente está buscando, é isso que a gente está fazendo, e é isso que o método faz. Ele te leva, ele te pega pela mão e vai te conduzindo por todas as informações, e lá no final você tem condição de tomar a sua melhor decisão. Obrigado, René Descartes. Vamos lá. Então, a gente tem a origem, onde tudo começou. Né? A gente volta lá um pouquinho no nosso slide lá que diz isso, que é aqui. Então a gente começou planejando, projetando, executando, tratando e principalmente, não menos importante, né, conservando tudo isso que foi feito com tanto carinho. Então a gente precisa conservar e garantir. Então essa é a origem. A origem está aí. Então a gente pega e a gente tem que entender que antes da origem, que não é antes, né, o estudo ele acontece. O caminho é um caminho de volta, né? Um caminho de volta. Não um caminho de pego no começo e termino ele ali em tal lugar. Não, é um caminho de volta. Eu começo do final. O final é o problema. O final é a anomalia. Então eu começo do problema para a origem. A anomalia aparente. A mancha, a infiltração, a erosão, a corrosão. Esse é o problema. Então a gente precisa voltar, né? O problema é o que chama a atenção, né? Com tudo, né? Aquilo que a gente olha, e provavelmente não temos só aquilo que está acontecendo. Provavelmente a gente tem uma outra série de pequenos problemas que levaram até aquilo. São desvios menores, desvios anteriores, né? Que também precisam ser identificados e tratados, explicitando então todos esses elementos reunidos na investigação. O que a gente tem como causa é o gatilho, é o que dispara para a anomalia. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Eu tenho o meu problema, a minha anomalia, ele é uma mancha de fungo no canto da janela.
canto inferior da janela. Então no peitoril do lado de dentro eu tenho uma mancha de fungo. Ok. Aí eu vou olhar mais de perto. Eu lembro, aquilo foi lá na minha casa, ou foi lá no meu escritório, ou foi em algum lugar onde eu tenho passagem. Mas eu lembro que não tinha aquela mancha de fungo. Eu lembro que tinha ali uma água, uma ocorrência de água, existia uma umidade naquele local. E antes disso eu lembro também que não tinha umidade, mas tinha uma trinca. Eu lembro de uma trinca, tinha uma trinca naquele cantinho e depois apareceu a mancha de umidade, depois apareceu a mancha de fungo. Mas sempre teve aquela trinca? Eu não lembro, não lembro daquela trinca naquele local, não. Por quê? Aquela trinca surgiu algum tempo depois que aquela obra foi executada. Então, o que está faltando ali naquela obra, naquele local, naquele sistema construtivo? Talvez esteja faltando uma verga. A verga ocasionou uma trinca que aumentou e permitiu a passagem de água, provocando uma umidade. Essa umidade, com o passar do tempo, gerou uma mancha de fungo. Então, onde está o problema? A origem do problema? A origem do problema aconteceu lá atrás, quando executaram e não fizeram a verga. Mas não fizeram a verga porque executaram errado, ou não fizeram a verga porque não projetaram a verga? Então, o problema, a origem do problema está um passo atrás ainda, ou seja, não projetaram. Então, essa sequência que é legal, você ter ela construída na sua cabeça. Então a gente tem lá. E esse problema que hoje eu verifico, ele é de que natureza? É biológica, porque é um fungo, é um micro-organismo. Certo? Mas é a umidade que tinha antes. É física. E a trinca? É física. Então tem uma natureza física biológica do problema com origem no projeto. Olha que legal. Nós temos uma... agora vou escrever a frase, vamos falar a frase toda. Eu tenho uma mancha de fungos com uma causa. A causa é a ocorrência de água direta, ou seja, as chuvas entram por aquele lugar. Então as chuvas entram numa trinca. Essa é a causa, é a água. A causa é a água. De uma natureza física biológica, com origem no projeto. Então a investigação me levou a essa conclusão. Com esse material na mão, eu vou decidir o tratamento. Eu vou quebrar tudo e fazer uma verga? Eu vou fazer um paliativo pelo lado de fora? Certo? Eu vou inventar alguma outra coisa? Não sei, mas você já sabe. Já percorreu o caminho todo, ou seja, o método da anomalia até a origem. Assim é mais fácil de você tomar a decisão. E mais fácil de você mostrar para o seu cliente o melhor caminho, que você sabe o que você está fazendo também. Então vamos lá. O método. Como a gente estava falando, a gente começa pela anomalia. Quais são as anomalias? Um monte de anomalia. Então a gente tem as eflorescências, são as fissuras e trincas, as manchas, desplacamentos, destacamentos, desagregação, vegetações, corrosão, flexões, compressões, solapamentos, vazamentos, erosão, enfim. E mais um caminhão de outras anomalias que nós temos por aí. As causas que levam a essas anomalias: condições climáticas, frio, quente, chuva, neve, enfim, muito vento.
agressões externas, né? Algum impacto, um raio também ainda em causas naturais, por exemplo, né? Mudanças de uso. Eu projeto uma casa para ser uma casa e de repente ela vira uma escola e de repente tem uma biblioteca lá dentro, né? Vira um museu, sei lá. Ou seja, você muda as condições de uso. Você projeta com as considerações estruturais de majoração, de minoração, e só que não era para ser uma biblioteca naquele lugar. Então, se você vai mudar o uso, você precisa se preocupar para preparar aquele lugar antes de mudar as condições de utilização do espaço. Então, você tem uma lixiviação. Essa lixiviação te levou a uma eflorescência, né? Mas teve a ocorrência da água. O concreto é muito poroso ou tem uma trinca? Então, o problema ele é a trinca, é a lixiviação ou é a eflorescência? Então, essas divisões elas têm que estar muito claras. A gente precisa entender, compreender, né, e trazer isso organizadamente para que essa linha de raciocínio seja construída e você consiga, então, construir o seu caminho passo a passo, passando das anomalias para as causas. Entender a natureza da sua anomalia é muito importante, porque se a sua anomalia é de uma natureza basicamente física, uma obra de recuperação estrutural, de reforço estrutural, ela vai resolver aquele problema. Então eu consigo reforçar uma viga, eu consigo reforçar uma fundação. Mas e se o problema for químico? Ou seja, eu tive uma viga, eu tive um vazamento de esgoto que ficou naquela viga, que tinha uma fissurinha ali que não estava incomodando ninguém, e que de repente agora eu consigo ter um ataque de sulfato, né, numa armadura, e essa armadura foi à corrosão, ou seja, tem um problema de natureza químico. E não era um problema estrutural, era um problema normal. Aliás, não era um problema. Só que um vazamento de uma linha de esgoto levou aquela armadura à corrosão, comprometendo a estrutura. Ok? Então a gente precisa, e aí eu preciso tratar isso quimicamente. Primeiro eu preciso eliminar a causa. Como é que eu elimino a causa? Né? Vamos ver qual é a causa. É a água. Então vamos impermeabilizar. Se impermeabilizar resolve. Se colocar um rufo resolve. Se fizer uma cobertura resolve. É químico. Então a gente precisa. Então, se é químico, qual é a causa? É um ataque agressivo de sulfato. É um ataque agressivo de sal. Né? Água salobra, água do mar, numa estrutura metálica. Então eu preciso fazer o que? Eu preciso proteger, eu preciso eliminar a causa, eu preciso entender a natureza para que o tratamento seja adequado, porque não adianta eu cuidar da estrutura que teve o ataque do esgoto e não tirar o esgoto de lá. O esgoto vai continuar atacando a estrutura. Né? Então eu preciso eliminar a causa, tratar a natureza e tratar o problema. E, claro, seguir até a origem. Por que a gente está tendo aquela viga coincidente com aquela linha, com aquela tubulação de esgoto, ou coincidente com qualquer outro tipo de problema, ou com qualquer outro tipo de interferência? Quem planejou isso? Teve uma compatibilização de todas essas interfaces? Está no projeto? Está nos estudos preliminares? Problema de fundação? A sondagem foi ok? Teve sondagem? O número de perfurações foi suficiente? Verificou-se ali exatamente que em todos os pontos, né, a exploração foi adequada para a tomada de decisão do tipo de fundação? A conservação daquilo tudo deu certo? Olha, está tudo certo, mas a tubulação de esgoto não teve a conservação necessária para
não vazar e não agredir a estrutura. O problema foi a conservação. Alguém passou lá, bateu, derrubou, depois encaixou de qualquer jeito. Subsolo de prédio, acontece toda hora isso. Tem um banheiro em cima, vaza embaixo, cai no piso. Às vezes são 2, 3 subsolos. Né? Então a gente precisa estar muito claro isso. A gente precisa conseguir identificar claramente a anomalia, buscar rapidamente a causa, porque a primeira coisa que a gente precisa eliminar é essa causa antes de qualquer tipo de tomada de decisão. A gente depois precisa entender qual é a natureza dessa anomalia, se ela é física, se ela é química, se ela é biológica, ou se é de algum outro tipo de natureza, né? Que possa ser encontrado ou exista aí, que eu não consegui reunir aqui para vocês. E aí voltar para você poder criar e poder tratar isso da melhor maneira possível. Voltar até o início. O máximo que você conseguir avançar no passado e trazer o histórico desse sistema construtivo para você poder entender perfeitamente como é que funciona. Então, qual que é o método? Né? O meu método, ou o nosso método, ou o caminho que eu sigo? Eu sigo passando por todos esses itens, construindo esse caminho e trilhando esse caminho, andando por ele até chegar ao final, até chegar à origem, até eu conseguir ali escrever o meu relatório, tornar ele replicável, né? Permitir que ele possa ser reproduzido por qualquer pessoa, em qualquer circunstância, para qualquer tipo de problema. A gente já falou, né, ao longo, eu já dei alguns exemplos aqui, nós vamos praticamente agora e rapidamente falar 2 exemplos simples que vão conseguir abranger esses tópicos que eu estou elencando. Então, vamos lá. Uma aplicação muito simples. Uma trinca diagonal na alvenaria. Então, o que é uma trinca diagonal numa alvenaria? No nosso caso hipotético, é um recalque diferencial. Qual é a anomalia? O que te chama atenção? Você chegou lá, tá tudo ok, você teve uma premonição e falou, vai haver um recalque diferencial, ou há um recalque diferencial, mas não tem nenhum sinal. Então, o que te chamou a atenção? Qual é a anomalia? É a trinca diagonal. É o canto do prédio, recalque diferencial, trinca diagonal, é característico, certo? Qual a natureza dessa minha anomalia e desse meu problema? Uma natureza física. Né? Há uma natureza física, a trinca na alvenaria. Qual a origem? Por que eu tenho isso? A origem é porque teve o recalque. Não. Antes do recalque, eu tive um problema na sondagem. Eu tive um erro no dimensionamento da fundação. Ou é física, ok? Eu tive uma enxurrada. Lavou a minha fundação ao ponto de atingir o meu bloco e a minha estaca. É numa encosta. Houve um solapamento. Limpou, lavou a minha fundação, ou seja, tirou o suporte e eu tive um recalque. Então é possível. Né? Qual é a solução para isso? O reforço estrutural de fundações. Vou macaquear? Vou fazer estaca mega? Vou construir uma fundação auxiliar, né? E tratar a trinca. Porque a trinca é o que me chamou a atenção primeiro. Ela que sinalizou, dizendo, nós temos um problema. Tá? O destacamento de piso cerâmico, então, em área externa. Olha que coisa simples, né? Simples. Uma área externa, revestida totalmente com piso cerâmico, e esse piso está destacando. Este é o meu problema, essa é a minha anomalia. Por que está destacando? A causa, qual é a causa? Exposição a intempéries.
Chuva, sol, chuva, sol. Dilata, retrai. Dilata, retrai. Dilata, retrai. Natureza física. Ok? Qual é a origem? Especificação de projeto? Especificar um piso cerâmico de baixa queima. Isso é um caso real, tá, que a gente atendeu. Então foi especificado um piso cerâmico de baixa queima. Ou nem foi especificado. Alguém foi lá, comprou um monte de piso e assentou. Ah, não, esse aqui é o mais barato. Mas sim, foi um erro na decisão, na tomada de decisão do tipo de material que ia ser aplicado. Além de tudo, foi decidido por colocar uma junta muito fina. Ou seja, não tinha espaço para expansão. Então, expandiu, soltou. Fato. Não tem o que ser feito. E qual é a solução para isso? Trocar todo o piso por material adequado. Argamassa adequada. Revestimento adequado. Juntas de dilatação adequada. Para que ele possa suportar as mudanças climáticas e aí resistir da melhor maneira possível e ainda receber o tráfego todo por cima daquilo, né? Todo o tráfego, e não descolar. É isso. Muito simples, muito rápido, muito direto e pronto, e acabou. Né? A gente entendeu a causa. A gente consegue eliminar a causa? Não, as intempéries vão continuar lá. Né? Mas a gente... Onde está o problema? Né? Como resolver isso? É ir direto no ponto de origem. A decisão errada lá atrás levou a essa anomalia futura. Muitas vezes você tratando a causa, você resolve o problema. Muitas vezes você tratando só a natureza, você resolve o problema. Muitas vezes você tratando a natureza e a causa, você resolve o problema. Muitas vezes você precisa ir na origem e tomar nova decisão a partir da origem. Porque só isso vai resolver o problema. Tá? Bom, gente. Acho que eu consegui passar um pouquinho qual é a ideia de como encarar esses desafios da construção civil, onde a todo momento, em qualquer lugar que você esteja, você vai encontrar uma anomalia, e aí você precisa da expertise, você precisa do conhecimento, você precisa da reunião desses conhecimentos, os seus próprios e os dos outros. Você precisa pesquisar bibliografias, precisa olhar na literatura, né? Precisa estar atualizado, artigo científico, novos caminhos a serem seguidos, novos problemas que surgem a todo momento. E eu reforço, eu não quero especialistas em patologia, né? Especialistas nos estudos que resolvem os problemas. Acho que nós precisamos de especialistas no planejamento. Nós precisamos de especialistas no projeto. Nós precisamos de especialistas na execução. Nós precisamos evitar o problema. Então a gente tem que planejar, projetar, executar, tratar, né? O tratamento prévio e conservar. É isso que vai garantir a redução, né? O menor impacto possível nos sistemas construtivos, nos seus ciclos de vida útil, e assim trazer para a gente uma condição melhor dentro do ambiente construído, reduzindo os problemas e não tratando que muitas vezes é muito difícil, é muito caro e muitas vezes a única solução é começar do zero. Rasgar tudo, jogar fora e fazer um novo. Ok? Então o meu recado é esse. Sejamos melhores antes. Depois é uma oportunidade de negócio.
Tá joia? Obrigado, meu telefone está aí. Vocês fiquem à vontade para entrar em contato, mandar mensagem, LinkedIn, acesse o meu perfil lá e vai ser um prazer para mim conversar com vocês a qualquer tempo. Tá joia? Valeu, gente. Valeu, pessoal do Simped. Abraço. Até a próxima.